E aí? Que bom que você está aqui. Eu dedico esses vídeos aos meus grandes amigos que estiveram presentes na nossa última live e que, apesar de todos os problemas técnicos, eles aguentaram firme, me ajudando muito a construir aquela transmissão. Afinal, o que eu mais gosto nesse canal é justamente essa interação, são as oportunidades de trocar uma ideia sobre concursos. E conforme o prometido, estou retomando alguns pontos que não puderam ser bem trabalhados naquela live em razão dos problemas de áudio. Esse vídeo não tem o objetivo de substituir aquela live. Muito pelo contrário, ele tem a pretensão de ser um complemento daquela interação tão bacana que a gente teve sobre métodos de estudo. Por isso, acredito ser importante assistir também aquela live para que a gente possa fazer junto uma reflexão sobre esse método de estudo tão importante. Então, bora lá! Mãos à obra! Como dito anteriormente, o ciclo de estudo tem uma natureza sequencial que nos permite mapear muito bem o nosso estudo. E é aí que o ciclo se diferencia muito do famoso cronograma de estudo, calendário de estudo, que tem uma característica mais fixa. Já o ciclo, ele é muito mais flexível e é o que a gente vai ver aqui ao longo de cada passo. Trilhando esse caminho da construção do ciclo de estudos, a gente já tem um primeiro passo que é extremamente importante, que é a escolha do concurso. A gente conversou bastante sobre isso naquela live. Foi uma conversa muito proveitosa, que eu indico muito que você assista lá e interaja com a gente. E tentando compartilhar um pouco do que eu passei na minha jornada aqui com vocês, vamos então criar um parâmetro para que a gente possa trocar uma ideia sobre essa construção. Então, como parâmetro, como referência, vamos utilizar os concursos dos TRTs, especificamente os concursos da FCC, para que a gente possa aqui conversar e trocar uma ideia junto sobre essa construção do ciclo. E assim, a gente segue para o próximo passo, que é baixar o último edital. A gente vai lá no site da banca ou mesmo no site do tribunal, procura pelo último edital. No caso dos TRTs, o último edital foi o TRT 18 de Goiás. E aí com ele na tela, a gente vem aqui em procurar e digita conteúdo programático para procurar o que foi cobrado nesse concurso. A gente vai chegar até o anexo com todas as disciplinas cobradas. A gente vem aqui em selecionar, seleciona toda essa parte do edital, veja só. Você vai copiar e vai jogar no Word. Já fiz isso aqui e aí nós temos no Word toda a matéria que foi cobrado nesse último edital. E é aqui que a gente já vai para o próximo passo, que é organizar por tópicos. Vai pegar esse edital que já está lá no Word e vai separar por assuntos. Já fiz isso aqui e se você for ver, principalmente aqui na parte de conhecimentos específicos, em constitucional, por exemplo, dividir aqui por assuntos numerados. E vocês podem ver também que eu faço anotações. Isso aqui é o que as pessoas chamam de edital verticalizado. E é aí que a gente vai para o próximo passo, que talvez seja um dos mais importantes, que é conheça suas dificuldades. É aqui que a gente vai entender quais são os pesos de cada matéria, os pesos para a gente, para o nosso desempenho, para o nosso estudo. Se vocês me permitirem uma sugestão aqui, peguem a última prova do último TRT, no caso do TRT 18, e faça como um simulado. Imprime, senta numa mesa, cronometrando, sem consulta, faz a prova toda e no final meça o seu desempenho. Tem um raio-x inicial de quais serão as matérias que vão merecer uma atenção maior do que as outras. Fazer um raio-x do que merece ser incluído ou excluído do ciclo. Isso vai ficar mais claro no próximo passo, que é estruturar o ciclo. Aqui a gente já coloca mais a mão na massa. Coloquei aqui na tela para vocês como está o meu ciclo hoje. Podem perceber que a ideia aqui é trazer o conceito mais simples possível. Naturalmente que eu utilizo alguns apps, mas antes de eu levar essas informações para o app, eu faço isso aqui no Word, dessa forma aqui, até para que visualmente fica mais fácil para mim. E vocês podem perceber aqui também que redação tem 4 repetições dentro desse único ciclo. Ou seja, vocês já podem perceber que a minha maior dificuldade atualmente está sendo redação. Eu vou inclusive deixar esse arquivo no meu Drive aqui na descrição desse vídeo
para que vocês também possam mexer aí bastante nele e construí-lo da forma que vocês quiserem. E o que eu coloquei aqui? Vocês podem ver que eu estou estudando para o TRT Brasil, porque a gente não tem nenhum edital aberto, não é? Então, eu tô num momento pré-edital, estou estudando para todos os TRTs possíveis, pegando o edital da FCC como parâmetro. Aqui eu anoto o início do meu estudo, marca isso para que você olhe para isso, entenda como está sendo o seu processo. E aqui eu coloquei quais são as horas líquidas disponíveis que eu tenho para estudar. Existe aqui uma diferença enorme, que muita gente faz confusão, que são as horas disponíveis para estudo e as horas líquidas em que você realmente vai estar estudando. Então eu tenho que colocar uma meta palpável aqui. Nada para me enganar. Tenho que colocar algo alcançável aqui. Isso aqui serve para a gente olhar e seguir. O importante é cumprir as metas. E eu sei que eu consigo estudar 3 horas líquidas por dia, de segunda a sexta. E aos finais de semana, consigo estudar 2 horas. Então eu tenho aqui um total de 17 horas semanais. Eu construí o meu ciclo de forma semanal, mas isso não é necessário. Pode ser um ciclo que dure 2 semanas, pode ser um ciclo que dure 5 dias. Isso não importa. O mais importante aqui é entender o próprio processo. Eu coloquei aqui também os horários disponíveis para que eu possa executar essas horas líquidas, porque eu sei ali que a partir das 9h30 eu já vou estar congestionado, eu já vou ter alguns compromissos. Então, aqui em cima, coloquei quais são esses horários em que eu posso executar essas 17 horas semanais. E aqui, a gente já pode notar a construção do ciclo em si, tudo no Word, através de uma tabela. Para quem não sabe aí como construir uma tabela no Word, basicamente é aqui, ó, inserir tabela, aí você vai colocar o número de linhas, o número de colunas e tudo mais. Deixei tudo prontinho aqui para que a gente adiante esse processo de construção do ciclo, e vocês estão vendo aqui como são as minhas repetições, as minhas rodadas. Vocês podem notar que aqui do lado não tem simplesmente uma frase motivacional, aqui tem um salmo que eu olho para ele e me inspiro todos os dias. E aí eu respiro fundo e vambora, vamos em frente. É importante dizer também que aqui na marcação não são dias de semana, muito pelo contrário, porque aí senão isso seria um calendário, um cronograma fixo e não um ciclo flexível como esse aqui. Então isso aqui, ABC, são simplesmente as sessões, e eu procurei, como eu até coloquei aqui embaixo, na distribuição flexível, coloquei aqui para que eu possa me lembrar que em média eu farei nessa jornada ciclo de 3 disciplinas por dia. Tudo bem estudar em um dia uma, ou em um dia 2, ou quem sabe 5 disciplinas num dia só. Não importa, isso aqui é só uma média, é uma distribuição flexível, até para fins de organização e clareza. E dando uma analisada lá no último edital que a gente baixou lá no início, a gente pôde perceber que é cobrado para o cargo de técnico 10 matérias. Aí você vai me perguntar, como assim, Ciro? 10? Não são 7 ou 6? É porque vocês podem ver que eu incluo também a revisão, eu incluo a redação, eu incluo também aí o estudo de legislação, que geralmente é regimento interno ou mesmo aquela lei 8.112. Então a gente sabe que são 10 matérias aqui, que facilmente poderiam ser distribuído assim. Ah, Ciro, são 7 dias, são 3 sessões, faz uma conta aí, divide igualmente. Seria simples, mas ao mesmo tempo pouco produtivo, porque quando a gente esteve lá no passo anterior, conhecendo as nossas dificuldades, a gente pôde perceber que algumas matérias merecem um peso maior do que outras. Então, quando a gente vem aqui na estrutura do ciclo, a gente pode entender justamente por que eu coloquei 4 vezes a disciplina redação, que eu estou precisando estudar muito mais redação do que português, por exemplo. Eu tenho mandado muito bem em português, já tenho uma base boa em português. Então, vocês podem perceber que enquanto eu tenho 4 sessões de redação, eu tenho apenas uma de português. Vocês puderam ver naquele primeiro vídeo lá sobre o método de estudos que eu tenho uma planilha de desempenho, que eu coloquei também aqui no Drive, tá bom? Dá uma olhada ali na descrição do vídeo. Todos esses arquivos citados aqui estão nesse Drive. E nessa planilha de desempenho feito no Excel, eu pude perceber que eu estou muito bem em RLM, estou muito bem em português. Então o peso maior aqui é a redação, que é o que tem me derrubado.
E um detalhe interessante aqui está em processo do trabalho e direito do trabalho, que hoje estão ocupando aí 2 sessões do meu ciclo, cada um deles, mas que no meu início do estudo para os concursos dos TRTs, lá em maio do ano passado, 2022, essas 2 disciplinas estavam ocupando quase todo o espaço do ciclo, porque eram para mim naquele momento as matérias novas. Então aquele era um momento de eu estudar bastante teoria, montar base nessas matérias, montar os meus cadernos para elas. Então naquele momento, meu ciclo estava todo rosa e laranja. Veja como as cores também podem ajudar bastante, porque a gente bate o olho assim, tiver um monte de vermelho, né? No caso, a redação aqui, e pouco rosa hoje, pouco laranja hoje, muito diferente do início do ciclo, do início do meu estudo para os TRTs. Hoje, tendo em vista que o meu desempenho nessas 2 matérias já ultrapassaram aí a marca de 90%, então eu coloco apenas 2 sessões para eu ficar rodando, continuar rodando os assuntos dessas disciplinas e ir mantendo o desempenho nelas. A gente não pode deixá-las de lado, não é porque a gente está bem que a gente tem que deixá-las de lado. Tem que procurar manter o ciclo nessas matérias, mesmo que no modo revisão. Então é muito importante a gente entender aonde que estão os nossos problemas, as nossas dificuldades. É fazer esse raio-x mesmo, através de todas essas ferramentas simples que aqui estão, como vocês podem notar. Comecei o ciclo, temos aqui, primeira disciplina, processo do trabalho. Vou lá, estudo o assunto que eu tenho que estudar de processo do trabalho durante essa 1 hora de sessão. Terminou a sessão, eu vou aqui e risco. Veja só que facilidade, isso é Word. Eu risco, já sei que eu estudei aquilo ali, eu não preciso nem de aplicativo. Risquei, já sei que é para ir pro próximo. Estudei administração pública, eu risco. Aí você tá rodando, rodou o ciclo todo, chegou aqui no último. Tudo riscado já, né? Porque você já riscou tudo, porque já estudou tudo. O que eu faço? Volto para cá. Porque essa é a ideia do ciclo. Você começa aqui, vai aqui, 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 vai até aqui. Chegou em redação, volta para o início. Vai rodando. Simples assim. Ah, Ciro, mas eu fiz a última matéria, a última sessão, antes de terminar a semana. Ótimo, já vai pro primeiro lá de novo, porque aí você já engata no novo ciclo, você já adianta o processo. A mesma coisa serve se a gente não conseguiu fechar o ciclo dentro da semana. Não tem problema. O importante é não pular, manter sequência. E para você voltar no início, tá tudo riscado, é só vir aqui para você saber que você tem que começar de novo o ciclo, pronto. Desriscou. E tendo estruturado o seu ciclo, a gente já pode ir para um passo muito importante também, que é entender a cronometragem do nosso estudo. Esse é um ponto aí que muita gente fala sobre isso, que horas líquidas é extremamente diferente de horas disponíveis. Não adianta você ter aquele tempo para estudar, ou até mesmo estar ali sentado, de frente para o livro, de frente para o estudo, se a sua cabeça está em outro lugar. O que se conta aqui como hora líquida é justamente o tempo que você está efetivamente estudando. E como a gente mede, faz a medição dessas horas líquidas estudadas? Também basta uma outra ferramenta muito simples. Você vai até o navegador do seu computador, abre lá o Google, digita cronômetro e vai aparecer para você diversas opções. Veja só, tudo gratuito, gente. Eu particularmente gosto desse aqui, relógio online. E aí, gente, é só clicar aqui e ser feliz, veja só. E aí, vai precisar pegar uma água, ir no banheiro, dá uma pausazinha. Uma ferramenta simples que vai ajudar muito. E aí você pode anotar o tempo que você estudou lá no próprio edital ou caderno de anotações, como você quiser chamar. É aí que a gente vai para o próximo passo. Você vai aqui fazer todas as anotações possíveis. Vocês podem ver aqui, por exemplo, em direito administrativo, no item 2 nós temos o assunto organização da administração pública, que é um dos meus calcanhares de Aquiles. Eu coloquei o que eu preciso revisar, isso que me chama muita atenção. As cores, as palavras, pode ver, fixar consórcios e agências. Ainda coloco um ponto de exclamação aqui, que é onde eu tô errando. Coloco aqui também onde eu parei. E é muito importante chamar atenção para algo aqui nesse passo. Por exemplo, estou estudando aqui licitação, nova lei das licitações. É um estudo que demora muito. Tô começando, pegando a base, ainda tô na parte da teoria. Vou pegar esse assunto nessa sessão de administrativo. Deu a 1 hora da sessão, passa para a próxima disciplina. Ah, mas eu estudei apenas 2 artigos. Não importa, passa, vai para a próxima. Não trave num assunto só, deixa a coisa fluir, faz a roda girar.
Isso é de suma importância, porque tem gente que às vezes passa um dia inteiro, 2 dias, 3 dias estudando um assunto só. Você vai conseguir fechar aquele assunto, estudar aquele assunto inteiro, mas depois você vai ter esquecido um monte de coisa antes. E você com isso também não vai conseguir fazer as revisões, porque como você não está conseguindo rodar, você está travando, você só vai conseguir rever esse assunto 3 meses depois. O ideal é você ir mantendo o giro para você obter as repetições. Aliás, nesse ponto, muita gente fica com aquilo na cabeça de tem que fechar o edital, tem que fechar o edital. Você não precisa fechar o edital, você precisa fixar os assuntos. Você precisa, na hora da prova, marcar o X correto. Por isso que é importante conhecer as suas dificuldades, para você entender aonde que você vai depositar um grau maior da sua energia. Porque é um pêndulo. Às vezes você está em 20% no assunto e 80% nesse. Isso começa a se equilibrar. Aí você começa a estar com 60% nesse, 40% nesse. É impossível a gente conseguir dominar tudo. É disso que eu estou falando. Não fica pensando em saber tudo, em ler, em fechar edital. Foca em rodar. Roda esse edital, roda, e por isso que o ciclo ajuda tanto. Esse que é um ciclo elástico, ele vai te proporcionar essa chance de você poder olhar para ele e ver o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Terminei o que eu tinha para fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã? O ciclo já tá te dizendo. É um mapa, uma baita de uma ferramenta. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês, quero agradecer a paciência, cada comentário que vocês proporcionam aqui. Para mim a melhor parte do canal é a seção de comentários, que é a oportunidade que a gente tem de conversar bastante. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu espero que essas ferramentas possam ajudá-los da mesma forma que elas me ajudaram nessa jornada. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, de que forma que você tem estudado. Muito obrigado pela companhia, pela presença. Espero revê-los em breve. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima.